Vamos começar agora o nosso último assunto. Se verão livres de mim, das minhas questões, né? Mas lembre-se, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu. Então vamos lá, galera, para esse último assunto, que é noções de pesquisa. Qual é o conceito de pesquisa, então? Pesquisa é um conjunto de procedimentos sistemático. Lembra que eu falei que sistemático é organizado, feito de uma mesma maneira sempre? Então, sistematização é a mesma coisa que organização. Baseado no raciocínio lógico, né? O pesquisador ele precisa ter capacidade de análise para encontrar soluções de problemas propostos utilizando um método científico. Então, não é tipo aquela pesquisa que a gente coloca no Instagram, as enquetes, não. Precisa ter um método científico validado, reconhecido, de preferência internacionalmente, para dar mais valor, para agregar mais valor e veracidade à sua pesquisa, tá certo? Só beber um pouquinho de água aqui. E geralmente para que se pesquisa? Para encontrar ou soluções ou respostas para uma problemática, né, da sociedade. Quais são os requisitos para ter uma pesquisa? O primeiro de tudo, um pesquisador, né? Porque senão, quem poderá pesquisar se você não tiver uma pessoa para fazer isso? Recursos humanos, porque além do pesquisador, se você for fazer uma pesquisa, você precisa de uma amostra, precisa de uma população. E população, quando eu falo, é tipo um grupo de pessoas, né? Que seriam os nossos recursos humanos. No caso, se você for contratar pessoas para fazer entrevistas por você, você precisa de um recurso humano para estar aplicando seu questionário, para estar fazendo a entrevista por você. Recursos materiais, eu preciso de um computador, eu preciso de papel, eu preciso de caneta, eu preciso de impressora. Se for laboratorial, vou precisar dos equipamentos de laboratório. Então, também preciso desses recursos e todos esses recursos precisam estar inclusos no meu orçamento. Toda pesquisa possui um orçamento, onde uma folha de ofício você tem que quantificar o que você gastou no final. E, obviamente, que para isso você precisa de dinheiro, então, recursos financeiros. Por isso que algumas pesquisas elas são subsidiadas quando algum órgão ele tem um maior interesse, quando uma universidade tem interesse, às vezes ela financia, uma empresa tem interesse naquela pesquisa porque vai ser benéfica para a sua empresa, então ela acaba dando dinheiro para essa pesquisa andar mais rápido. Qual é a finalidade da pesquisa? Temos duas formas de pesquisar. A pesquisa intelectual, também chamada de pesquisa pura, que é só você pesquisar porque você tem fome de conhecimento, você tem fome de saber. Quanto mais você aprende, menos você acha que sabe, você tem aquela fome, aquela ganância por informações. E nós temos a pesquisa prática, que seria uma pesquisa aplicada, onde o resultado dessa pesquisa pode ser colocado no dia a dia das pessoas. Por exemplo, a vacina do coronavírus. É uma pesquisa aplicada porque a gente quer a solução para essa doença e nós queremos uma vacina. Então, essa pesquisa ela vai ser aplicada, vai ser uma pesquisa prática, porque vai interferir diretamente nas nossas vidas, né? A gente pode, sei lá, quem sabe, até essa vacina entre no calendário básico de imunização, né, do SUS. Vamos pensar que sim, para que mais pessoas tenham acesso a ela. Então, é uma pesquisa prática e precisa ser uma pesquisa rápida, por isso que ela precisa de muitos recursos financeiros, várias empresas, vários países estão financiando para que o mais rápido possível ela seja desenvolvida. E isso custa dinheiro, né, meu povo? Aí tá, beleza, fiz a pesquisa lá bonitinho, eu tenho várias formas de apresentar esse texto, ou seja, o resultado da minha pesquisa.
Como a primeira delas, a resenha, né? O que uma resenha precisa ter? A identificação da obra. Geralmente uma resenha, ou você faz uma resenha de um livro, ou você faz a resenha de um artigo, a resenha de um texto, a resenha de uma série que você assistiu, a resenha de um filme, a resenha de um produto que você está utilizando de beleza, a receita de um produto, de qualquer coisa que você utilize e que você expresse a sua opinião sobre aquilo, você está fazendo uma resenha. Então você precisa identificação da obra. E aí, para fins acadêmicos, né, de estudo, o autor, o título e o ano que foi publicado. E nela você vai colocar as ideias principais do texto, o que o autor queria falar de mais importante. Depois você vai escrever as conclusões do autor. Depois de toda a pesquisa que ele fez, o que foi que ele encontrou, qual foi o resultado dessa pesquisa. E aí você dá a sua contribuição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Várias pesquisas mostraram que a vitamina C ela é um ótimo antioxidante, que ela vai atuar diminuindo ações dos radicais livres na nossa pele e assim adiando o processo do envelhecimento, que a vitamina C também é um agente clareador. Beleza, a vitamina C o que é? Um ácido ascórbico, né? É um ácido. Então você precisa fazer uso do protetor solar se você, durante o dia, né? Se você for aplicar ela durante o dia. Logo após o uso, precisa do protetor solar para que o ácido ele não venha a ter o efeito contrário. Ao invés de clarear, ele mancha a pele. Então, qualquer tratamento que você fizer com ácido na pele, no rosto, home care, skin care, você precisa usar o protetor solar durante o dia, né? Após a utilização dele. Aí, beleza, eu tenho esse produto. Mas aí, às vezes, esse produto é em forma de creme. Aí eu passo o creme e eu vejo que ele é muito oleoso, ou que ele não rende muito, ou que ele não espalha bem. E aí eu tenho outro produto que ele tem um efeito mate, que ele rende mais, né? Porque a gente quer ter o custo-benefício, quer gastar pouco e ter um produto bom. Ou então não, eu acho que se ele viesse em forma de sérum, ele seria muito mais absorvivo, se nem existe essa palavra, ele seria bem mais absorvido pela pele, os seus efeitos seriam potencializados, as pessoas iriam gostar mais, iriam comprar mais. Então, eu tenho um produto, tenho uma apresentação e eu dou a minha contribuição, né? O que eu acho dele, eu acho que rende muito, eu acho que é muito caro, eu acho que não vale a pena, entendeu? Você assistiu uma série, eu adorei, mas a série tem a ideia de trazer, vou falar de coisa mais linda, que é uma série que eu gosto muito. A ideia do empoderamento feminino. Aí, sei lá, você não gostou da atuação de tal pessoa, mas eu acho que poderia ter escolhido outra pessoa para fazer o papel. Eu acho que eles deveriam ter abordado esse assunto de forma diferente. Um filme, o filme fala disso e disso e disso. Tô procurando aqui um filme, meu Deus, que eu nem lembro qual foi o último filme que eu assisti. O filme fala disso, mas eu acho que se eles tivessem feito em uma outra estação do ano, se eles tivessem falado mais disso. É igual o final de novela. Passou a novela todinha falando de uma coisa, mas eu acho que no final deveria ter falado mais, o final deveria ter sido isso. Então, você coloca a ideia principal do autor, as conclusões dele e a sua contribuição. O que você achou, o seu entendimento, a sua sugestão de melhora e a sua conclusão daquilo também. Nós temos outra maneira de apresentar trabalhos que se chama relatório. Possivelmente, eu acho que o trabalho de conclusão do curso de vocês é desse tipo, é um relatório. O que é que precisa ter no relatório? Eu preciso ter uma introdução, porque eu não vou aqui chegar falando de uma coisa aleatória sem antes fazer uma introdução, uma breve explicação sobre aquilo. E eu preciso de um referencial teórico, porque, entre aspas, só o que eu estou falando aqui, da boca para fora, não basta. Eu preciso ter outros autores, outros pesquisadores que já falaram daquele assunto, para eles fortalecerem a importância da minha pesquisa, a importância do meu trabalho, né? Metodologia. A metodologia é de que forma eu estou fazendo isso. É um texto, é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa, de que maneira
aconteceu as minhas ações? Eu fiz palestras, eu dei aula online, eu gravei a aula e postei no YouTube. Quais foram os resultados? Os meus alunos, pronto, vou fazer como se fosse fazer um relatório das aulas que eu estou dando para vocês. Eu faço a introdução, né, que no momento que estamos vivendo, as aulas presenciais precisaram serem cessadas e por causa do coronavírus e bababá, mas que a gente não poderia ficar parado, o curso teria que dar continuidade, nós optamos pelas aulas remotas, online, e aí beleza. No meu referencial teórico, eu posso colocar que, por exemplo, se o aluno ficar muito tempo sem o conteúdo, vocês poderiam perder o interesse pelo curso, poderia ter desistência pelo curso, e aí eu preciso de alguém que reforce isso que eu estou falando, né, para eu poder citar no meu texto. Que aula remota não é a mesma coisa de educação à distância, que o Conselho Federal de Enfermagem, ele não é a favor do ensino da enfermagem à distância, mas que a aula remota e a aula à distância são coisas totalmente diferentes. Pronto. Fiz a introdução e fiz referencial teórico. Aí a metodologia, de que maneira essas aulas aconteceram? Então, por via de aulas expositivas e dialogadas, né, através do slide. Eu gravei essas aulas com a câmera digital. Posteriormente, eu fiz a postagem delas no YouTube e os alunos acessavam via internet. Quais foram os meus resultados? Aí eu poderia, né, perguntar a vocês o que vocês estão achando. Então, quem está assistindo o vídeo chegou nesse momento, coloca lá no grupo o que está achando desse modelo de aula, quais são as vantagens e desvantagens, se vocês estão aprendendo com elas realmente. O rendimento dos alunos, né? Eu coloquei como resultado que a gente conseguiu atingir os conteúdos propostos pela instituição, que os alunos atingiram... Ai, meu Deus, agora esqueci a palavra. Que os alunos arcaram com as responsabilidades das atividades propostas, enfim. E aí eu faço uma análise, né? Será que Ai, Jesus, estou só esquecendo as palavras. A análise desses resultados, de quantas pessoas acharam bom, quantas pessoas acharam ruim, então, de que maneira isso interfere negativamente no ensino-aprendizado. E eu posso dar sugestões. Será que um ambiente virtual de aprendizagem seria melhor? De que outra forma isso poderia acontecer para melhorar ou algo que já está bom, ou para melhorar aquilo que não está? E eu fecho a conclusão dizendo que, mesmo assim, com todos os pontos positivos, ainda é uma dificuldade ensinar dessa maneira, ainda é uma dificuldade para o aluno que às vezes não tem acesso à tecnologia, ainda é uma dificuldade para o aluno disciplinar-se em casa da mesma forma que ele faria estando em sala de aula. Seria o meu relatório se eu fosse aqui mandar para a instituição um relatório falando sobre as aulas online da gente, ok? E aí a gente tem outro tipo, que é a monografia, que a gente precisa da monografia para se formar. Quem está na faculdade precisa fazer uma monografia. Mono significa um, e monografia significa que apenas uma pessoa escreve. Não tem como fazer monografia em dupla. Então, às vezes é só você e Deus. Na maioria das vezes é só você. E na monografia, eu tenho uma exposição profunda de um problema. Eu vou bem mais a fundo nessa questão, na minha problemática, no tema que eu escolhi pesquisar. Não é uma coisa superficial. E eu dou um posicionamento, eu preciso defender a minha hipótese, eu preciso defender os meus achados. A matéria-prima da monografia são os dados. Os dados vão me dar porcentagem, os dados vão me dar falas, os dados vão me dar panorama, os dados vão me dar realidade social. E é uma investigação exaustiva, porque eu estou sempre investigando o porquê aquilo está acontecendo, de que maneira, como pode melhorar. E uma metodologia profunda. Eu preciso de um instrumento metodológico que seja reconhecido. E a monografia ela tem colaboração com a ciência, porque ela tende
ela tende a Jesus. A colaboração com a ciência acontece porque os achados são de suma importância e, com isso, intervenções podem ser tomadas através do descobrimento feito pela pesquisa de monografia. E essa monografia ela é apresentada em público. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha monografia, para vocês terem uma ideia. Sim, se saísse hoje era ótimo, né? Aqui, procura. Nem sei se dá pra... Se aumentar o brilho fica ruim, vixe. Mas aqui, precisa de um cabeçalho, né? Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui, Faculdade de Enfermagem, FAEM, Departamento de Enfermagem, DEM, curso de graduação em enfermagem. Marina de Jesus Paiva. O tema da minha monografia foi efeitos da privação parcial do sono sobre as tarefas cognitivas do enfermeiro de serviço de atendimento médico de urgência. Ou seja, o que acontecia com os enfermeiros do SAMU que tinham privação do sono, ou seja, que dormiam pouco, né? Que a gente sabe que todo trabalhador de enfermagem, né? Mas no meu caso, eu trabalhei, o meu público foi só enfermeiros, né? Eu poderia tranquilamente fazer com vigias, com policiais, técnicos de enfermagem, professores, porque o meu instrumento metodológico me permitia isso. Então, o que acontecia com esses enfermeiros que não dormem, geralmente tem 2 vínculos empregatícios, né, plantões de 24 horas que precisa ficar acordado, o que acontecia com a cognição deles? Aqui, 2017. E todo trabalho, ele precisa de uma norma técnica, né, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu não posso escrever um trabalho igual a gente fazia na quinta série, que botava trabalho de português e pintava e fazia florzinha, colocar a letra que eu quiser aqui no computador, porque tem uma infinidade de fontes, né? Mas existe uma fonte padrão, existe um tamanho de letra padrão, existe um espaçamento adequado entre as letras, entre as linhas, existe uma estrutura de trabalho que tem que seguir o mesmo modelo, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Aí aqui a folha de rosto, né? Monografia apresentada ao curso de enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, orientador Lucídio Kleberson. Aqui o negócio da biblioteca, né? Para valer, para dizer que realmente fui eu que fiz. Aqui para a banca examinadora assinar e dizer quanto que eu tirei. E aqui o meu agradecimento foi a Ágata, que esteve presente fisicamente em todos os momentos que me concentrei neste trabalho, se deitando no teclado e me acariciando, querendo atenção. Eu tenho uma gata que ela é mais enfermeira do que eu, porque toda aula online ela assistia comigo, tudo que eu estudava ela assistia comigo, tudo que eu fazia da minha monografia, ela fazia questão de se deitar aqui no computador e ficar chamando a minha atenção. Então, o meu trabalho inteiro eu fiz com ela em cima do computador. Não tinha como dedicar a outra pessoa, né? Eu sei que é um gato, não é uma pessoa. E aqui os agradecimentos, né? Eu agradeci os meus pais, eu nem lembro o que eu botei. Agradeci ao meu esposo, agradeci aos meus amigos, agradeci a minha amiga Carol, agradeci ao meu amigo Rony Cleaver, agradeci a Lucas Nunes, agradeci as minhas colegas, agradeci a minha outra amiga, agradeci o meu orientador, né? Óbvio que a gente tem que fazer a média, brincando, ele era um amor de pessoa. E finalizei agradecendo a todo mundo que contribuiu de alguma forma, né? Nessa jornada.
o resumo, precisa de um resumo em inglês, palavras-chave, para se alguém for pesquisar, se colocar só essas 3 palavras no Google, já encontra a minha monografia. Um sumário, então tudo isso é norma técnica. Toda pesquisa precisa ter isso bem direitinho. Introdução, justificativa, objetivos. Certo? Aqui a introdução é muito grande. Eu vou mostrar o slide para explicar melhor para vocês. Pronto. Aqui, né? Efeitos da privação do sono, blá blá blá, que eu já falei pra vocês qual é. E aqui eu tenho a introdução. O que foi que eu falei na minha introdução, né? Falei sobre o serviço hospitalar, o pré-hospitalar móvel. Então, como surgiu o SAMU, qual a diferença entre as ambulâncias do SAMU, quais serviços prestam para o SAMU, qual portaria defende o SAMU e cria o SAMU, qual política ele se encontra, política pública de saúde. Aqui falei sobre quais são as tarefas que o enfermeiro ele executa dentro, né, na emergência, né? Falei também da importância do sono para o bom desempenho dessas atividades, que a gente precisa do sono para ter um bom humor, a gente precisa do sono para ter uma boa melhora, a gente precisa do sono para ter uma boa atenção, a gente precisa do sono para ter um bom raciocínio lógico, a gente precisa do sono para manter peso, a gente precisa do sono para ter libido sexual, a gente precisa do sono para quase tudo na nossa vida. E aqui eu coloquei a minha problemática, né? Aliado à percepção de um trabalho pautado em um estado total de vigília, porque quando você está de plantão, apesar de você ter o seu tempo de repouso, o seu tempo de descanso, mas você está um tempo total de vigília. Mesmo sendo no seu horário de repouso, se chegar alguma coisa, alguma emergência, se precisarem de você, eles vão te chamar e você tem que ir. E possíveis consequências, né, da falta de sono, quais são os efeitos dessa privação nessas tarefas dos enfermeiros. E eu tinha que convencer a universidade de que o meu trabalho ele era importante. Então eu tinha que justificar, mas por que você quer pesquisar isso? Eu quero pesquisar isso para ajudar no desenvolvimento da enfermagem como ciência, para que as pessoas por aí não pensem que a enfermagem é só aplicar injeção, só fazer um curativo, é só verificar pressão, que enfermeiro é um quase médico, ou foi uma pessoa que, se tivesse estudado mais um pouquinho, tinha passado em medicina. É para isso, para desenvolver a enfermagem como ciência, para ter respeito, para ter autonomia. Também para dar subsídios, para dar informação para esse enfermeiro de pré-hospitalar, para ele ter consciência de que o que a falta de sono pode fazer com ele e como isso pode interferir negativamente no trabalho dele, né? Contribuição para a comunidade em geral, porque pesquisa se aplica a todas as pessoas, todo mundo tem direito à informação. Então, todo mundo que quiser conhecer sobre o assunto pode através da minha pesquisa. Eu também justifiquei porque o sono está relacionado com vários problemas de saúde. O sono está relacionado com envelhecimento, o sono está relacionado com ansiedade, o sono está relacionado com a síndrome de burnout. Então, é de grande importância, de grande valia a pesquisa nessa área. De aporte para a universidade, então a universidade, se alguém se interessar pelo tema, vai ter um trabalho científico sobre isso. Então a pessoa pode ir lá e consultar. Cooperação com os sindicatos de enfermagem, sindicatos de trabalhadores, que podem, através do resultado da minha pesquisa, lutar por melhores condições de trabalho desses profissionais. E existe uma Associação Brasileira do Sono, né? Que já se preocupa com isso, mas não só na enfermagem. Essa associação ela se preocupa com os problemas do sono em todo o mundo. Então, populações diferentes, países diferentes, criança, idoso, adulto, então todos eles já têm essa preocupação. Se existe uma associação só para pensar no sono, não tem como negar a importância desse trabalho. Eu acho que eu estou apresentando melhor minha monografia aqui nesse vídeo do que no dia lá na sala de aula. E para isso eu preciso de objetivos. Um objetivo geral, que é investigar quais são esses efeitos. E os específicos, quais são os efeitos
quais são as alterações na saúde após um plantão noturno e quais são as alterações na execução das tarefas. Então, se eles vão adoecer e se eles têm dificuldade em executar alguma tarefa do seu dia a dia se não tiver dormido bem. Percurso metodológico. Então, como foi que eu fiz tudo isso? Tipo de pesquisa e sujeito do estudo. O tipo da minha pesquisa foi quantitativa e o sujeito do meu estudo foram enfermeiros. Aí tinha uma idade específica que eu confesso que eu não lembro. Enfermeiros que trabalhavam no SAMU. Qual o critério de inclusão? Trabalhar no SAMU, óbvio, aí tinha uma idade, tinha um tempo de trabalho, e de exclusão era se fazia uso de drogas ansiolíticas, de remédio para ansiedade. Por aspectos éticos, eu tive que colocar um termo de consentimento livre e esclarecido, em que a pessoa precisava assinar, dizendo que estava participando da pesquisa por livre e espontânea vontade, e não por livre e espontânea pressão. E que, se em algum momento ela não quisesse mais participar da pesquisa, ela poderia desistir sem nenhum prejuízo. E os instrumentos de coleta, que foram um inventário de qualidade de vida do UCOL, que é reconhecido internacionalmente como um teste de qualidade de vida. Então, muitas pesquisas são feitas com esse inventário, é uma entrevista, na verdade, um questionário, e um teste de dígitos, que era mais complicado, que eu dava uma sequência de números para a pessoa, ela precisava me decorar aquela sequência de números, dizer ela de trás para frente e me dizer os números de meio, os primeiros números. Era bem legal, mas era bem difícil. A análise, como era uma quantitativa, eu precisei de um estatístico para poder fazer os meus gráficos, e eu não entendo nada disso daí, de binário, de não sei o que, foi um programa de computador. E aí eu tive os meus resultados, né, onde eu avaliei a qualidade de vida, avaliei a concentração, avaliei a segurança, o ambiente de trabalho, aparência física, satisfação pessoal, satisfação com o sono, vida sexual, incidência de sentimentos negativos e avaliação da memória. E aqui são os meus critérios, a pontuação de cada entrevistado. E as minhas considerações finais foram o quê? Ou seja, o que foi, Marina, que você descobriu com tudo isso? Eu descobri que mesmo com tudo isso, os enfermeiros eles tinham níveis elevados de satisfação com o trabalho, então teriam menos chances, por exemplo, de desenvolver uma síndrome de burnout. Apesar de não dormirem bem, eles estavam satisfeitos com o trabalho dele. E eles também eram pessoas que adoeciam pouco, tinham baixo índice de adoecimento. Eu fiquei muito surpresa com o teste de dígitos, porque eu achava que quase ninguém ia conseguir realizar o teste, mas a maioria dos meus entrevistados conseguiram executar. Também tive preocupações diminuídas com o sono, porque relativamente eles estavam dormindo bem, mas é uma entrevista limitada, porque talvez se eu tivesse expandido ela para técnicos de enfermagem, esse resultado seria outro. Então, por exemplo, eu parti de uma hipótese de que o sono de que a falta de sono era um vilão na vida dessas pessoas. E eu tive um resultado totalmente contrário, que apesar de tudo isso, de toda a justificativa, de tudo que o sono pode interferir, se você não tiver um bom sono, as pessoas estavam satisfeitas, eles não estavam adoecendo tanto. Então, a pesquisa ela também serve para isso. Não necessariamente uma pesquisa você vai fazer para, tipo assim, eu provar aquilo que você está falando e eu não disse que era isso, eu não falei que acontecia isso por causa disso. Às vezes, no final, você encontra um resultado contrário àquilo que você estava pesquisando. E não quer dizer que isso é ruim, pelo contrário, são novas descobertas. Então, novos caminhos, novas pesquisas vão surgir com perspectivas diferentes, né? Olhares diferentes. E então você vai olhar de uma outra forma. Por exemplo, depois disso, eu percebi que eu poderia ter expandido para técnicos de enfermagem, que eu poderia ter feito com outro público que não dorme à noite, como os vigias, como os seguranças, como os policiais. Então, é limitado porque eu poderia ter pegado uma outra classe profissional. E aqui as minhas referências bibliográficas. Também na ABNT eu não posso, tipo assim, eu vi isso no livro, de Ana Clara Xavier. Vou colocar aqui, vi no livro de Ana Clara. Não, eu tenho que colocar bem direitinho o nome dela aqui,
da maneira padrão, o título do texto de Ana Clara, se foi publicado numa revista, é feito de um jeito, eu boto a página, boto o ano que foi publicado, se for de jornal é diferente, se for de livro é diferente, se for de monografia, de onde você tirar a informação, é feito de uma maneira diferente. Tá vendo que tá tudo bem ajeitadinho aqui? Então, várias referências. Thank you so much. Então, essa foi a minha pesquisa de monografia. Uma outra forma é a dissertação. Acho que eu vou deixar fazer outro vídeo, porque está muito grande.